Olá! Em toda obra temos problemas. Não acredite se alguém te disser que a obra foi tranquila, sem erros. Hoje eu vou te mostrar como o erro de um profissional não corrigido na etapa leva a erros maiores e só vai piorando no decorrer do trabalho. Eu sou Milena Chá, designer de interiores, e vou te mostrar como um erro inicial pode prejudicar todo o trabalho futuro. Na obra é muito comum termos vários fornecedores e inclusive fornecedores de outra equipe e até da sua equipe trabalhando juntos, dependendo do acordo do acompanhamento de obras. Seguir com os nossos fornecedores ou com fornecedores do cliente, independente, mas quando o erro acontece com a sua equipe, que vocês já trabalham há um tempo, desesperador, não é mesmo? E recentemente reformamos uma obra em que tínhamos a parte bruta junto. Eu, claro, estava acompanhando, mas nesse processo tive um problema e me afastei desse acompanhamento de obras. Em uma etapa de conferência foi pulada, não percebemos. Não conseguimos observar um problema que poderia dar lá na frente uma dor de cabeça. Primeira etapa deste processo foi fazer o contrapiso de uma área onde já existia um revestimento. Mas por um vazamento as calçadas elas cederam. Até ali tudo ok. Mais à frente o fornecedor iria colocar os revestimentos da calçada. No entanto, o pedreiro que fez o contrapiso, que não se atentou da espessura do revestimento, que ia sobre a calçada, que teria que ser alinhado com o revestimento da piscina já existente, etc., também não se atentou. E cuidar com as quedas de água para não acumular e etc., ninguém observou nada. Ou se atentou, deixou o problema para o colocador de revestimentos resolver. Mas o que aconteceu? O colocador de revestimentos não verificou e não nos passou esse problema. E tocou ficha e colocou o revestimento mesmo assim. Tivemos então um problema sério de caimento de água e ainda a questão de acumular água perto da piscina. E erro, só percebemos depois que a obra foi entregue para o cliente e depois de uma boa chuva acontecer. E agora estamos com esse problema para resolver e, claro, teremos prejuízos, teremos que refazer uma parte da calçada, gerando retrabalho e custos, tanto para nós como para o cliente. Pois não temos uma solução que possa passar ao cliente. E resumindo tudo isso, teria sido evitado se o fornecedor não tivesse deixado o problema para outro fornecedor resolver. Tudo isso teria sido resolvido se o colocador também tivesse observado e não tivesse feito mesmo assim. E o mais grave de tudo que eu acho é realmente o colocador de revestimentos ter seguido e não ter nos comunicado. E grave o fornecedor achar que o cliente não vai perceber. Gente, pelo amor de Deus! Como que as pessoas podem achar que as outras pessoas não percebem os erros? Como pode as pessoas ainda terem esse pensamento pequeno de deixar para frente para os outros resolverem? Eu entendo o processo do colocador de revestimentos, entendo que ele iria levar mais tempo para refazer, entendo que isso gera mais horas de trabalho e mais custos, mas em nenhum momento ele chegou e comentou isso conosco. Nós poderíamos ter feito, levantado esse valor, passado esse orçamento para o dono da obra, ou ainda eu teria cobrado do pedreiro anterior que fez para ele voltar e refazer o trabalho dele. Mas o fato é que seguir um processo errado é o que mais incomodou a gente. Quando a gente detecta um problema, ele tem que ser resolvido nesta fase, antes de seguir para a próxima. O erro só vai aumentando e os prejuízos são cada vez maiores. Os erros vão sempre acontecer na obra, não ache que isso não vai acontecer. Mas a gente tem que pensar neles como aprendizado, para não cometermos esses erros novamente. E sim, você passará muitas vezes por processos em que não perceberá o erro. E é normal no início da carreira, pois muitas etapas vão passar por você que nunca antes passaram. E muitas etapas nós só vamos saber passando por elas.
E outro erro que passamos há pouco tempo, estávamos com muito serviço e deixamos também o eletricista ir instalando as luminárias no ambiente e não orientamos eles. E aí eu descobri que no final desse processo as luminárias elas não estavam condizendo com o projeto e com o que foi comprado. Quando eu fui comprar as luminárias com a cliente, a gente fez algumas alterações na compra das luminárias de acordo com o que a gente viu lá, de acabamentos, de outras opções de tipo de iluminação cenográfica e tudo mais. E aí o que aconteceu? Eu não percebi e esqueci de comunicar ao escritório que tinha que fazer essa alteração do detalhamento de acordo com as luminárias alteradas que a gente comprou. Erro, né? Porque a gente deveria ter passado o projeto já corrigido para o eletricista de acordo com o que a gente realmente comprou na loja. Ou seja, ele instalou, não viu, não se atentou que as luminárias eram diferentes, foi instalando, não teve conversa, não teve comunicação, outro problema para a gente resolver. Resultado de luminárias instaladas diferentes nos ambientes, recortes a mais desnecessários, fechamentos para o gesseiro fazer depois e ter que voltar na obra e depois o pintor ter que voltar na obra e fazer retoque. E eu só descobri isso quando eu fui no local visitar a obra e eu vi as luminárias instaladas. O cliente, ele não percebeu essa diferença, mas na hora que eu bati o olho, eu já percebi a diferença. E aí eu tive que resolver e tivemos prejuízos, é claro. Mas graças aos erros, a gente pode sempre corrigir os processos nas etapas. E o mais importante, cada etapa seja bem conferida para que não haja erros. E aí eu vou dizer para vocês o que a gente poderia fazer para amenizar esses erros. E aí eu vou te dar a dica número 1. Antes de iniciar a obra, chamar os fornecedores para uma conversa bem alinhada, explicar as etapas do trabalho e explicar o detalhamento. Primeira coisa que você tem que fazer, alinhar esse detalhamento e conferir com ele. E claro, né, desde que esteja tudo ok. Segundo, né, a segunda dica, ter um cronograma de obras alinhado com os fornecedores. Depois que você conversou com eles, você alinha esse cronograma de obras com eles. Dica número 3. Verificar com o cliente também na obra as etapas do processo e explicar sobre os processos para ele se sentir seguro. Às vezes a gente tem um hábito que é muito rápido para a gente vive na experiência de obras e a gente não explica o processo para o cliente. E às vezes está lá o gesseiro, de repente já está o pintor e ele faz algum questionamento e aí você percebe que ele não entendeu o processo. Então é importante fazer o cronograma e explicar para o cliente também as etapas. Olha, primeiro vem o eletricista, ele vai puxar a elétrica. Ô Milena, mas para que 2 vezes o eletricista? Porque primeiro ele faz a elétrica para preparar os pontos, para depois fazer o gesso, para depois fazer o recorte, para depois instalar a iluminação. Só então vai entrar o pintor, depois dos recortes da iluminação. Pintor entrou, volta eletricista para instalar as luminárias. E às vezes a gente esquece de passar essa explicação para eles. Às vezes a gente esquece de dizer para ele o quanto isso tem que ser feito e até onde vai, quanto tempo vai, para ele realmente se sentir seguro. A dica número 4, checklist da etapa anterior. Caso você, profissional, seja iniciante, sugiro acompanhar mais de perto ainda. Chamar antes o parceiro anterior, finalizar, avaliar o processo e ver se está tudo ok para o próximo fornecedor começar a trabalhar. Se possível, você alinhar esse checklist com o fornecedor seguinte. Por exemplo, nesse caso do contrapiso, o pedreiro fez o contrapiso, deixou pronto, você chama o colocador de revestimentos e pergunta se aquele contrapiso está ideal para ele poder colocar o revestimento. Isso facilita uma comunicação entre eles e também não tem o diz que me diz que. Se ele deu ok, o próximo fornecedor, então quer dizer que a etapa do fornecedor anterior estava ok. Assim, os dois eles já conversam e se alinham para a gente não ter erros e um não culpar o outro. Dica número 5. Cuidar com o excesso de confiança da equipe.
Se você acompanhar a obra, não deixe a confiança que você tem nos fornecedores te atrapalhar. Fazer com que você elimine etapas porque você confia neles e tá tudo certo. Principalmente as etapas de conferência. É importante, sim, fazer a conferência de cada etapa. Mesmo que ele trabalhe há anos com você, siga no mesmo barco, confira as etapas. De novo, eu vou dar esse exemplo. A gente segue em obras e confia no parceiro, e ele, pelo excesso de confiança que sabe que a gente deposita nele, pode passar a lábia na gente em algum processo e fazer o que é mais fácil para ele e não para o cliente. Então, cuide com a sua confiança. Dica 6. Caderno de obras. Para o acompanhamento de obras, temos sim um caderno de obras, onde conhecemos através de um parceiro que estava em outra obra e ele deixou lá e, claro, a gente deu aquela avaliada e adaptou a nossa realidade. Eu falo que não copiamos, a gente só deu uma espiadinha e adaptou para a nossa realidade. Mas olha que bacana, uma coisa simples, um caderno de obras que eu e o Pierre, anos em obras, nunca tínhamos pensado. Fomos para uma obra no litoral, vimos esse técnico acompanhando, o técnico de edificações com esse caderno e pedimos para ele para dar uma olhada. Claro, eu olhei e fotografei também, né? Não sou tola. Mas ele sabia que a gente estava olhando, que a gente provavelmente ia copiar, mas super tranquilo, não deu bola. E a gente copiou esse caderno, trouxe para o nosso escritório e melhorou ele. Então a gente também consegue pegar dicas e oportunidades de profissionais que também já estão no mercado. Isso ajuda bastante. E aí a gente hoje segue na obra com o caderno de obras. Dica número 7. Podem achar que é loucura, mas não é. Catalogar erros que aconteceram com você. Isso ajuda a eliminar erros e isso ajuda também que você crie o hábito de anotar tudo que deu errado nos projetos anteriores para que você possa verificar onde errou no processo e corrigir. É uma forma de você avaliar o que aconteceu, o que ocorreu e o porquê que isso aconteceu. Isso ajuda bastante. E a dica número 8 é: não guarde esses erros para você. Se você trabalha sozinho, vai avaliar sozinho. Mas se você tem uma equipe, faça reuniões, aponte todos esses erros, o que aconteceu e juntos fica mais fácil de você ter uma visualização ampla do processo e verificar onde a gente pode corrigir o processo. Vou dar mais um exemplo nessa questão de reuniões para apontar erros. Hoje, internamente, nós tivemos reunião com toda a equipe, aumentamos a equipe, comentei também de erros que aconteceram internamente e o que poderíamos fazer para corrigir esses erros. E uma falando, outra falando, dividimos as tarefas de uma forma mais organizada para que o processo do setor de projetos seguisse em frente. Tínhamos uma ideia minha e do Pierre, que em outras épocas a gente cometeu de erros, de uma etapa de processo interno aqui, nós deixarmos para uma colaboradora. E aí a gente sentou juntas e avaliou que já que é a menina que vai fazer o administrativo, ela também deveria ficar com o registro CRM do cliente, porque é uma etapa inicial administrativa antes de ir para o setor de projetos. E essa tarefa estava lá na frente no setor de projetos, porque, claro, a gente ainda não tinha o administrativo e uma das meninas fazia. E a gente ia optar em deixar com essa menina. Avaliamos todos nós juntos, surgiram essas ideias e nós fizemos o quê? Trouxemos o CRM, né? Que é o relacionamento com o cliente, como que a gente faz esse relacionamento. Trouxemos para a etapa anterior, junto com contratos e orçamentos e cadastro do cliente. Ela faz junto esse CRM e depois a manutenção desse CRM sim vai para uma outra pessoa fazer. Então eliminou ali um tempo perdido e o processo de ir e voltar, ficou uma coisa fluida, né? Seguiu o caminho. E a dica número 9, e a última dica de hoje:
Você mostra sempre para o fornecedor quem paga as contas dele. E ele vai sempre falar que não, mas quem paga as contas minha e do fornecedor é o cliente, e ele não é burro. Ele não é burro. Por isso, seja o mais transparente possível com ele e dê o seu melhor. Por quê? Essa é a melhor forma de você conseguir clientes. É o cliente que te indica. É o cliente que faz o boca a boca. E ele não é burro. Não tente esconder dele processos, não tente esconder dele erros. Admita e corrija. Eu sempre deixo isso bem claro, porque às vezes as pessoas têm o hábito de achar que as pessoas são burras, que elas não vão perceber que ali naquela marcenaria foi dada uma tapeadinha com aquele errorex, nem lembro mais o nome daquele corretivo, que lá no móvel tem um descascado e passaram uma fita e que ninguém vai visualizar. Fizeram uma perfuração no móvel e colocaram um tapa-furo, ninguém vai visualizar. Um piso lascado atrás da porta ou na frente, passaram uma massinha de rejunte, acham que ninguém vai perceber. O cliente não é burro, gente. O cliente, ele é inteligente como a gente. Então a gente tem que aprender a valorizar o cliente e lembrar que é ele que nos indica. Claro, um trabalho em equipe sempre favorece o melhor para o cliente. E eu costumo sempre orientar isso. Mas não deixe que esse excesso de confiança na sua equipe te prejudique, porque você acaba confiando demais e deixa passar as conferências, as etapas a serem corrigidas. Lembre-se sempre, tudo que é erro serve para a gente aprender. A gente pode sim se prejudicar no início com esse erro, mas futuramente esse erro serve para você corrigir um processo lá na frente que você já vivenciou e sabe que aquilo pode ou não dar certo. A dica de hoje, então, sobre fornecedores, sobre erros e como corrigir esses erros.